nós estamos preparando a entrada do nosso webinar. Estamos nos preparativos, este é um trabalho de equipe. O trabalho de equipe, com equipe de câmeras, gente de iluminação, do software, do chat. Estamos quase já prontos. Toda a equipe então está já a postos, cada um está cumprindo seu papel e nós entramos já quase no ar. Já estamos já no ar? Já estamos. Tá. Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão nos prestigiando, com suas inscrições e conexões. Uma quantidade, felizmente, bastante significativa. Muito obrigado. Acredito que seja por isso, por esse interesse que as pessoas mostram por maiores conhecimentos, aumentar a bagagem, que o Brasil é um dos melhores em metrologia do mundo. Em intercomparações internacionais, nós chegamos a ser segundos já. Queria também cumprimentar, mandar um abraço lá para algumas pessoas de países da América do Sul, que também têm nos prestigiado aqui no nosso curso e agora fizeram as suas inscrições também. Pessoal da Bolívia, do Equador, da Colômbia. Então, um abraço também para eles. Tá? Bom, como já disse, este é um trabalho de equipe. Nós vamos ter aí os nossos colegas do chat. Você pode fazer as suas perguntas, O colega vai tentar responder e se alguma pergunta ficar para o final, nós vamos também honrar todas as respostas, Ok? Se não for agora, vai ser no próximo dia também, colega? E depois tem uma equipe também que vai disponibilizar esta gravação para aqueles que não puderam participar, Vão ter essa possibilidade também de assistir uma gravação. Para aqueles que puderem participar até o final, no dia de hoje, será emitido um certificado de participação. Bom, meu nome é Ricardo Gonzalez, eu trabalhei 33 anos na Mitutoyo como gerente dos departamentos de marketing e treinamento e atualmente tenho a satisfação, a alegria de ser um dos prestadores de serviços da Mitutoyo na parte de treinamento. Okay? Eu sou também um dos diretores da REMEC, a Rede Meteorológica do Estado de São Paulo, e agora nós vamos dar início aos nossos trabalhos, com o nosso tema, O nosso tema de hoje, vamos colocar o slide, o pessoal está aí habilitando, as imagens. Como já disse, este é um trabalho de equipe que tem que estar atento a muita coisa, Tem que estar atento a bastantes detalhes, mas um trabalho de equipe resolve tudo. Podem acontecer talvez até alguns pequenos lances, Ok? Vou colocar o primeiro slide. Vamos colocar aqui no comecinho da apresentação. Isso, então é calibração. O nosso tema de hoje é calibração e manutenção de instrumentos. Então, este é um dos temas que realmente está tendo bastante penetração no mundo inteiro. O mundo inteiro está falando então da correta seleção do instrumento. O instrumento que a gente vai selecionar, ele vai ter uma resolução que pode ser por graduação ou pode ser por digital, resolução digital. Essa graduação e essa resolução tem um valor que é uma fração da tolerância da peça. Assim como para calibrar, nós vamos ter os calibradores com resolução que vai ser também uma fração da tolerância do instrumento. Nos conceitos fundamentais, nós vamos falar a respeito de o significado de calibração, o que significa calibração.
Depois nós vamos falar de rastreabilidade, né? A cadeia mundial de rastreabilidade. Um outro dos tópicos principais, né, do nosso trabalho, tá? Vai ser também a incerteza da medição. Assim como a gente tem uma incerteza com o instrumento que mede a peça, nós vamos ter uma incerteza também com o instrumento que calibra o instrumento de medição, né? Vamos ver se temos aqui habilitado o ponteirinho, isso. Depois, pessoal, nós vamos ver a calibração, né, na parte prática, ou seja, como que se faz uma calibração, né? Qual que é a metodologia da calibração. Nós vamos também fazer umas reflexões sobre o metro padrão materializado, tá? Então nós temos o metro padrão e depois nós vamos ter a materialização em calibradores. Finalmente vamos ver a fonte de erros, né, e os cuidados que nós precisamos ter com os instrumentos. Então vamos para a primeira palavra que nós falamos, né? O que é calibração? Como no BIM nós temos uma definição muito técnica, né? De forma genérica, nós vamos dizer como pode ser definida a calibração. Então, a calibração é uma comparação entre a leitura fornecida por um instrumento de medição e os valores estabelecidos por padrões, que são valores de referência. Tudo isso sob condições especificadas, né? Um local, por exemplo, com temperatura ambiental, ausência de poeira, vibrações, habilidade do operador, etc. Como ilustra nas duas fotografias abaixo, nós temos na primeira foto lá do lado esquerdo, né? Temos aí a leitura fornecida pelo instrumento de medição que está sendo calibrado e os valores dos padrões, que são valores zero, porque eles são muito mais exatos que o instrumento, tá? Então, através da leitura do instrumento, nós vamos verificar se esse instrumento está com a competência adequada para medir. E as condições especificadas são no laboratório com todas as características que nós vamos também definir, né, mais para frente. Ok? Então, para conhecimento apenas, né, o que é calibração no rigor do item 2.39 do Vocabulário Internacional de Metrologia, que o IMetro, né, fornece gratuitamente no site. Calibração, né, é definida neste termo: operação que estabelece, sob condições especificadas, né, ou seja, no laboratório, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões. Ou seja, os padrões têm um grau de incerteza, né, e as indicações correspondentes do instrumento com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Ou seja, conhecendo essas incertezas, vamos ver se esse resultado do instrumento ele está numa relação adequada ou não. Como mostra então na fotografia da esquerda, né, a relação entre valores e incerteza dos padrões e do instrumento sendo calibrado. Ou seja, ambos têm incertezas. Determinar a incerteza é o passo seguinte, né? R, né, é o resultado de medição. Então, nós teremos o resultado de medição mais ou menos essa incerteza, ou seja, um valor para mais, um valor para menos. Isso é de acordo com o BIM. Agora, todo mundo poderia perguntar-se, né, por que calibrar? Então, vem o resuminho que nós preparamos aí. Todo instrumento utilizado para medir uma característica do produto no processo de fabricação que possa afetar sua qualidade final deve ser controlado e calibrado periodicamente, a fim de assegurar a confiabilidade das medições. Ok? Esse é um dos principais motivos de por que calibrar. Importante agora é o processo de calibração, né? O processo de calibração tem vários itens que nós vamos enunciar no próximo slide e que vão estar realmente aí em toda essa literatura, né, que esse nosso amigo está carregando aqui, né? Então, a importância da descrição dos elementos de um sistema de calibração dos instrumentos mais frequentemente utilizados, visando fazer medições em nível industrial, tá? Então, guardemos essa frase, né? Calibração dos instrumentos mais frequentemente utilizados, não precisam ser todos calibrados, né? Aqui estão os 8 itens de um processo de calibração.
Primeiro, fazer um levantamento dos instrumentos, né, que nós qualificamos como que esses precisam ser calibrados, porque estão afetando o resultado da medição no processo produtivo. Ou seja, eu posso aprovar ou rejeitar peças. Então, esses são os instrumentos responsáveis por essa decisão, precisam, né, fazer parte de uma lista. O segundo item é definir o que calibrar de cada instrumento. O instrumento tem todo um sisteminha, tem toda uma estrutura de funcionamento, mas nós não precisamos calibrar tudo dele. Nós precisamos definir então o que calibrar de cada instrumento. As normas ajudam nessa decisão. O terceiro ponto, que nós consideramos como ponto-chave, é selecionar os padrões. E aí entra aquele critério de 1/10 até 1/5 da tolerância. Ou seja, é a mesma seleção que eu faço do instrumento quando eu vou medir uma peça. Se eu vou medir uma tolerância, né, uma tolerância de uma peça com X valor, eu vou dividir essa tolerância por 10 e vou procurar um instrumento que tenha uma graduação, uma resolução, né, igual a 1/10 dessa tolerância. Ou, no pior dos casos, que seja igual a 1/5 da tolerância. Todo instrumento tem a sua descrição, né, de graduação, né, por exemplo, milesimal de 1 micrômetro ou centesimal de 1 micrômetro, né, e o grau de exatidão. Tá? Então, 1/10 ou 1/5. Os padrões são selecionados da mesma forma. Ou seja, para calibrar um instrumento centesimal, eu deveria ter um padrão, né, com resolução ou com um valor de exatidão de 1/10. Né? Ou seja, para calibrar instrumentos centesimais, o padrão deveria ter uma resolução ou graduação milesimal. O quarto item é laboratório de calibração. Precisamos ter um local de trabalho, como esse que mostra a foto do lado direito inferior, né? Com todas as condições de controle, como já tínhamos adiantado, de temperatura, umidade, enfim, que nós vamos ver em mais detalhe a seguir. A frequência de calibração também é um item-chave. Precisamos definir a cada quanto tempo vamos calibrar esses instrumentos. O sétimo é definir a incerteza e o critério de aceitação do instrumento. Não segue isso regras absolutas. Se eu tenho um instrumento muito mais exato do que a tolerância da peça que estou medindo, o critério de aceitação pode ser mais amplo, né? E oitavo, o certificado de calibração, que isso é emitido geralmente por um laboratório que presta serviços, ou um relatório se eu estou fazendo essa calibração internamente na minha empresa. Ok? Então, processo de calibração. Um outro conceito, né, que seria muito oportuno, né, deixar claro, é o conceito de rastreabilidade. Segundo o item 2.41, né, do VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, rastreabilidade é a propriedade de um resultado de medição, né, propriedade pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência, através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada um contribuindo para a incerteza da medição. Ou seja, posso ter um padrão o mais exato do mundo, a seguir vem outro, né, que está imediatamente subordinado a ele, mas abaixo dele outros estão subordinados, ou seja, nessa cadeia ininterrupta. Vamos ver esse conceito pela importância que tem, né, esse conceito aí da rastreabilidade. Essa cadeia de comparação dos padrões de medição inicia com os padrões internacionais, baseados nas unidades do sistema internacional. Essa figura circular colorida que nós temos à direita, né, ele mostra as grandezas atuais do sistema internacional. Você vê aqui na cor laranja temos o metro, né, que seja para medições dimensionais. Okay? Desse jeito nós vamos ter temperatura, enfim, né? Okay? Eletricidade, enfim. A partir desses padrões são criados os padrões nacionais, com grau de incerteza um pouco maior, ou seja, a incerteza vai aumentando, né? Então, para ilustrar essa ideia, abaixo daquela figura colorida no lado direito, temos aí o resultado, né, da 17ª reunião, né, que foi realizada na França para definir um metro padrão.
E foi definida assim: o metro é a distância percorrida pela luz, um raio laser, né, muito específico, né, ok? Frequência 633, enfim, no vácuo, no tempo de, este número nós temos que gravar como metrologistas, né? 1 segundo dividido por 299,792,458. Ou seja, 1 segundo, pessoal, dividido, né, por um valor que corresponde à velocidade da luz. Desse laser específico é isso aí: 299.792.458. O erro dessa definição é muito pequeno. É apenas 1,3 nanômetros. Né? Depois nós vamos ver o que significa, né, essa grandeza ou pequeneza, eu diria, né? Na verdade, é algo muito, muito pequeno. Vocês vão ficar surpresos quando a gente defina esse valor. Esta figura é a que melhor orienta o conceito de rastreabilidade. Então, no lado esquerdo superior, nós temos a definição do metro, né, nessa 17ª reunião na França. Okay? Então, o metro padrão definido pelo laser. Agora nós vamos ver aqui a situação no Brasil. Então, na parte superior daquela pirâmide, nós temos aí o padrão de referência primário no Brasil. Está na mão do Instituto Nacional de Metrologia, o INMETRO. Quem não ouviu falar do INMETRO, né? O INMETRO está presente em tudo aquilo que tem que ser definido se está certo ou está errado, né? O INMETRO tem um equipamento, né, chamado interferômetro automático de blocos padrão, que pode, então, esse equipamento calibrar os blocos padrão da classe mais elevada, que é o 00 ou K, né? Esse é um processador analítico por interferência de franja, ou seja, é o que está retendo, né, o metro padrão no Brasil. Cada país, né, tem esses institutos de metrologia, institutos nacionais, que têm um recurso para ter esse metro definido pelo laser, né, no país, para comandar essa medida. Abaixo dessa referência primária, né, temos os padrões secundários, que são já os blocos, né, padrão, ou seja, a materialização do metro nas classes K. Essa classe pode calibrar blocos classe 0, 1 e 2, ok? E pertencem esses padrões secundários a laboratórios especializados, né, ou uma que outra empresa, né, que trabalha com muita exatidão, tem esse recurso também. Nós temos aqui o laboratório de calibração Namito Toyo, né, acreditado para calibração de blocos padrão. Você vê aqui na figura, né, nessa figura, aqui ao lado, né, direito, temos o calibrador de blocos padrão, né, automatizado, que trabalha por comparação. Nós vamos ver depois um detalhe dele aí, tá? Então, um bloco classe 00 vai calibrar o classe 0 por comparação. Depois segue abaixo, né, nessa relação, né, de dependência, os padrões de inspeção. Esses padrões, né, pertencem aos laboratórios industriais, ou seja, laboratórios de indústrias, geralmente das classes 0, 1 e 2. Tá? Nós podemos ter também calibradores tipo anel, calibradores lá também lineares, né, com blocos padrão. Podemos ter também máquinas de medir tridimensionais, como a máquina Leigex, que por enquanto é a máquina mais exata do mundo. Essa máquina então pode calibrar padrões, né, para calibrar máquinas dentro da empresa. Se a empresa quer ter um desses padrões, é medido com essa máquina e ele pode calibrar as suas máquinas de produção. E na base da pirâmide temos os produtos da qualidade. São instrumentos de medição em geral: paquímetro, micrômetro, relógios, traçadores, enfim, projetores de perfil, máquinas de medir circularidade, enfim, tudo que é instrumentação. Essa é a melhor definição de rastreabilidade, né? A dependência aos padrões superiores. Um exemplo para fechar essa ideia de rastreabilidade, né, é apresentar um esquema resumido aqui da rastreabilidade mundial da Namito Toyo. A Namito Toyo tem então diversos laboratórios em diversos países, né? Aqui estamos apresentando alguns como exemplo, né? Do lado esquerdo temos aí o Japão, né? Então, os Institutos Nacionais de Metrologia são 17, né? Vai do Japão, aí você vê Singapura, Itália, Suíça, aí temos no final INMETRO,
no Brasil e INTE na Argentina. Na linha abaixo, nós temos aí órgãos de acreditação, né? Então, no Japão temos a JCSS, né? A Itália, né? Temos aqui a Suíça. No caso do Brasil, temos então a RBC. Então temos o Inmetro como Instituto Nacional e essa RBC, né, como órgãos de acreditação. Na Argentina, OAA. A seguir, nós temos os laboratórios de calibração acreditados, né, são laboratórios Mitutoyo, ao total 26 laboratórios acreditados, né, no âmbito mundial. Então, para ter então, fechar a ideia do que é a rastreabilidade, né, no mundo. Precisamos, antes de entrar no detalhe da calibração, né, ver qual que é o conceito de incerteza. Né? Então, a ISO-GAM define incerteza como parâmetro associado com o resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurante. Né? Okay? Então, nós vamos ter aqui o resultado, né, o R, mais ou menos um valor de incerteza. Temos aqui no esqueminha o resultado, uma incerteza para menos, uma incerteza para mais, os dois juntos vão dar, né, esse grau de incerteza. Né? Ou seja, eu estou vendo a incerteza da medição, eu estou dizendo, este resultado é válido, mas com um errinho para cá, um errinho para lá. Nessa faixa, eu me responsabilizo por esse resultado. Né? Conceito então de incerteza. Existem cursos, né, para isto, né, pessoal? Estamos vendo isso aqui bem rápido. Né? Para você ter uma ideia, o curso de cálculo da incerteza dos resultados de medição são 3 dias. Né? Então estamos dando aqui uma palhinha para poder ter uma ideia do que é a incerteza. Né? Então, temos aqui na 17025, né, ok? Nós temos aqui o item 7.6 que fala da avaliação dessa incerteza. O item imediatamente abaixo, 7.6.1, diz: os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição. Né? Quais são as contribuições? Bom, variação de temperatura, estado do instrumento, né? Okay? Estado, grau de exatidão do instrumento, resolução, né? Declaração de exatidão do fabricante, enfim, habilidade do operador, enfim. Ao avaliar a incerteza de medição, todas as contribuições que sejam significativas, incluindo aquelas oriundas da amostragem, devem ser consideradas utilizando-se métodos de análise apropriados. Tudo isso é visto num curso, né, por extenso, tá bom? Agora sim, nós vamos ver aqui, né, a calibração, né, na prática, ou seja, entender um pouco como se conduz a calibração. Primeiro, para conduzir uma calibração, nós precisamos ter instalações laboratoriais adequadas. Você vê aqui uma foto, laboratório de calibração, né? Temos aí um controle de temperatura nesse laboratório. Esse laboratório, né, que nós estamos mostrando aí, ele tem um controle de temperatura, né, com mais ou menos meio grau. Então existem sensores, né, em vários pontos lá que estão mostrando qual é a temperatura em cada um dos locais, né, e um computador está jogando ar mais frio ou desligando para manter aquela uniformização na hora do trabalho. Mas a temperatura de 20 graus Celsius, que é a especificada pela norma, ela só fala 20 graus. A variação de temperatura vai ter que ver com um estudo que mostre qual que é a dilatação e a contração à medida que vai essa temperatura aumentando ou diminuindo. Mas para calibração, efeitos de calibração do instrumento, uma variação de mais ou menos 1 grau dá um excelente laboratório. Mais ou menos 2 graus Celsius também é um excelente laboratório. Né? Podemos até inferir que até com mais ou menos 3 graus podem ser feitas calibrações de paquímetros e micrômetros. Né? A iluminação dessa instalação laboratorial tem que ser da ordem de 1000 lux. Para dar uma iluminação boa, para ver os detalhes, né, das leituras, enfim, né, com um conforto também para a pessoa que está trabalhando, né, que não tem um brilho excessivo. A umidade relativa do ar
se fixa entre 40 e 60 graus, dá para trabalhar bem. 60 graus, ideal para um ser humano, mas não para o instrumento, porque ele pode enferrujar, né? Agora, 40% ainda a pessoa trabalha bem e o instrumento enferruja menos. Mas abaixo de 30, 20, para o instrumento é ótimo, mas para a saúde dos técnicos não. Evitar correntes de ar ou incidência de raios solares, né? Corrente de ar vai levar partículas de poeira, enfim, né? E os raios solares nem se fala, né? O ideal é que o laboratório tenha até uma uma pressão positiva. Ou seja, abriu a porta, o ar sai, né? Vibração também tem que estar dentro de determinados valores, né, para que os instrumentos digitais ou as máquinas possam dar valores confiáveis. Dentro do procedimento de laboratório, estabelecer a posição do instrumento é fundamental. Basicamente, se o instrumento mede na posição horizontal, é nessa posição que ele deve ser calibrado. Se o próprio instrumento que está aqui à esquerda, né, o micrômetro, trabalha na posição horizontal, ele deve ser calibrado na posição horizontal. Mas se o micrômetro trabalha na posição vertical, é nessa posição que ele tem que ser calibrado. Tá ok? Embaixo, então, o paquímetro na posição horizontal, o traçador com o mesmo calibrador do paquímetro na posição vertical, que é a de trabalho dele, e o relógio está na posição vertical. Mas se algum relógio trabalhar na posição horizontal, ele deve ser calibrado na posição horizontal. Ou seja, a posição de calibração do instrumento deve ser a mesma do trabalho. Tem que ser feita uma inspeção cuidadosa do estado de conservação do instrumento, né? A pessoa que vai calibrar, ela conhece bem o instrumento, ele sabe se os movimentos estão uniformes, está tudo limpinho, está tudo funcionando sem folga, né? Com essas folgas apenas, né, adequadas, ele vai ser calibrado. Se tiver com defeito nessa parte, ele não deve ser nem pensando calibrar. A estabilização térmica de instrumentos e padrões, né, ela tem que ser no mínimo de 3 horas. É a prática mais adequada para calibrar instrumentos de medição. Vamos ver como que é feita a calibração de micrômetros, né? Micrômetros. O primeiro micrômetro aqui, né, com sistema de graduação, né? Ou seja, a resolução é por graduação. E aqui a resolução do instrumento, né, é por digital eletrônico, né, nestes dois instrumentos. Que características devem ser calibradas num micrômetro? Então, são estas 3 características, pessoal. O resto não precisa ser calibrado. Nós temos que verificar a planeza e o paralelismo das superfícies de medição, mediante o fenômeno óptico de interferometria. Então, nós temos aqui estes 4 cristais, né, cilíndricos aqui, de quartzo, com planeza muito rigorosa, dentro de 0,1 micrômetro, né, nessa área. Eu queria aproveitar de esclarecer aqui o que é 0,1 micrômetro. Bom, 1 micrômetro, pessoal, pode ser comparado com um fio de cabelo fino, de mulher geralmente, né, que mede 50 micrômetros. Para representar com esse cabelo 1 micrômetro, temos que dividir o cabelo em 5 partes, no diâmetro. Para obter 0,1, nós temos que dividi-lo em 500 partes, pessoal. Então aí temos já uma ideia, né, da grandeza, na verdade, pequeneza que entra no cálculo, né? Então, esse jogo, né, de paralelos ópticos, né, servem para verificar a planeza, por um lado só, e o paralelismo quando o instrumento está encostando pelos dois lados, tá bom? Okay? Utiliza-se um suporte adequado e um jogo de paralelos ópticos com espessuras que permitem avaliar o paralelismo a cada quarto de volta do fuso. Nós vamos ver que eles têm uma variação aqui, né? Okay? O primeiro é 12,00, o segundo é 12,125, o outro é 0,25 e o outro 0,37. Ou seja, a ponta vai ir parando, né, a cada quarto de volta para verificar então o paralelismo. Então nós vamos ver com mais detalhe agora. Então aqui, verificação de planeza e paralelismo da superfície de medição mediante esse fenômeno óptico de interferometria. Aqui temos o cristal de quartzo, né,
com a parte plana encostando na superfície lapidada desse bloco. Okay? Nós vemos aí que tem aí algumas franjas, né? Ou seja, 6 linhas, 6 fenômenos de arco-íris. Conta-se as linhas vermelhas. Tá? Então, nesse caso, nós temos 6 linhas vermelhas. Multiplicamos por um fator que tem que ver com a metade do comprimento de onda dessa luz, que é 0,32. Então, nesse caso dessa peça, nós podemos afirmar que o erro de planeza desse quadrado, né, é de 1,92 micrômetros. Ou seja, não chega a 2 micrômetros. Né? Ok? Um fio de cabelo fino de mulher tem 50. Né? Ok? Aqui estamos verificando, né, a planeza do batente do micrômetro. Tá? Então, encostamos o cristal e tentamos eliminar as linhas. Ficaram 2. Multiplicamos por 0,32, o erro de planeza. Agora, em paralelismo, prendemos a ponta, né, que tem aqui o batente e o fuso, e nós vamos ter linhas dos dois lados que nós vamos somar. O próximo slide explica melhor. Tá? Aqui temos então os zeros de leitura em pontos estabelecidos na capacidade de medição. Ou seja, é a calibração, né, da indicação do instrumento com blocos padrão. Ou seja, o bloco padrão é o 0. Né? E a indicação do instrumento vai mostrar o erro. Por exemplo, o bloco de 2,5, né, vai ser a instância de medição primeira depois de zerar o instrumento. Mas nós temos que ter muito cuidado com essa limpeza do instrumento, pessoal. Porque qualquer fiapo de uma luva, né, que de algodão, ou qualquer partícula de poeira, ele vai dar um valor muito maior do que aquele que é a tolerância da calibração. Né? Então, nós vamos medir. 2,5 é abrir o instrumento 5 voltas, porque ele tem passos de meio milímetro, 5 voltas. O segundo bloco é mais 5 voltas e 1/10 a mais. Ou seja, com 5,1 ele vai parar 1/10 depois. 7,7, 5 voltas e ele para 2/10 depois. Ou seja, vai parando o fuso, né, em décimos de volta, okay, até chegar então na capacidade final. Tá bom? Nós vamos mostrar agora como se coletam também esses dados. Aqui temos a coleta de dados do plano óptico e paralelo óptico. Então, verificando a planeza da fase de medição, nós vamos ter no fuso, se tiver 2 franjas, né, o desvio vai ser então de 0,64, 0,32 cada um. No batente, que seria então, né, da parte extrema do arco, tá, também a quantidade de linhas e o desvio. Tá? Aqui nós vamos ter então um paralelo óptico, você vendo aqui agora o paralelismo com bloco de 12, quantas franjas somadas tem do fuso e do batente, com 12,12, 12,25 e 12,37. Anotam-se aqui os desvios encontrados em micrômetros, né? Okay? Desvios em micrômetros. Aqui estão as tolerâncias lá para ver como que estão essas duas partes. Planeza, se está menor ou igual do que 1 micrômetro, ou seja, 3 franjas chegam a esse valor, tá? Então aqui seriam os desvios encontrados, né? E o erro. Paralelismo tem que ser máximo 2 ou menos, tá? E aí vamos ter o grau de aprovação do plano, né? A planeza da ponta e os paralelos, ok? Maneira de coletar os dados. Na calibração de micrômetros, nós vamos ter aqui então também a norma, né? Dizendo para a gente lá qual que é a exatidão, né? Vai ser mais ou menos 2 milésimos, e o instrumento está aprovado, ok? Aqui estamos vendo um micrômetro com capacidade de 0,25, resolução de 1 milésimo. Exatidão, então, mais ou menos 2. Aqui coletam-se os dados, né? 0, tem que manter esse 0, está bem limpo, enfim. 2,5, vamos ver qual que é o desvio, tá? Se o bloco de 2,5 der 2,500, desvio 0. Ok? E assim completamos toda a coleta, né, que seria a primeira. Depois, novamente o 0 e a coleta de todos os dados. Terceira coleta, né, tá. E depois fazemos a média, tá? A média, né, de todas essas coletas, tá?
E nós vamos ter com isso a definição de o estado do instrumento conforme a norma. Ok? Vamos analisar aqui agora um certificado de calibração de micrômetro, tá? Para com ele ter uma ideia de como se emite um certificado de calibração ou um relatório de calibração se for feito internamente, né? Olha aqui, um modelo de relatório onde as partes principais, né, são identificação da acreditação, ok? Aqui então acreditado pela ABNT, né, sobre o número tal, né, de acordo com a ISO 17025. Aqui o número do certificado, que é um número único para esse cliente, ok? Certificado de calibração, nesse termo, tem que aparecer obrigatoriamente. Nome e endereço do cliente, a ordem de serviço, o objeto calibrado, qual é o instrumento que está sendo calibrado, qual é a identificação dos padrões utilizados nessa calibração, né? Por exemplo, paralelos ópticos e os blocos. Aqui o procedimento de calibração. Isso é sagrado, tem que ter um procedimento para como vai ser feita essa calibração. Se o cliente está mandando fazer isso no laboratório externo, tá? O laboratório pode oferecer um determinado procedimento padrão dele, mas o cliente tem que aceitar, porque o cliente pode querer calibrar de outra maneira. Então o que vale é esse procedimento validado pelo cliente. Que de repente um procedimento de um laboratório vai ser longo desnecessariamente, o cliente vai falar, não, quero calibrar só isso e isso. Okay? Então o procedimento é obrigatório. Identifica-se a data, a identificação do responsável, né? E na parte segunda página temos, repete essa identificação da acreditação, identificação de página, identificação dos resultados da calibração, identificação do resultado da média de 3 medições, aqui, né, com os blocos, identificação do resultado de planeza e paralelismo, identificação de qual é a incerteza do laboratório, a incerteza, né, que tem todos esses valores que estão sendo dados, dentro de que valor, tá? Identifica-se então essa incerteza, assim como identifica-se, por exemplo, a temperatura ambiente do laboratório. Neste caso aqui, a temperatura ambiente deste laboratório é de 20 graus mais ou menos meio. Ou seja, para essa calibração de um micrômetro, a temperatura não estava tendo nenhuma importância, né? O cálculo da incerteza devido a variações da temperatura é desprezível, apenas para dar uma ideia, né, de como se processa nesse dado. A calibração de paquímetro. Ah, sim. Olha, aqui a equipe, não, esta equipe aqui realmente não perdoa nada. Aqui nós temos que mostrar para vocês, né, o vídeo de como que é feita a calibração de um micrômetro. Então nós vamos ver isso na prática, né? Só para vocês terem uma ideia de como que o instrumento e o padrão, né, se comportam numa calibração. Ok? Então nós vamos ver aqui, né? A nossa Luísa é o responsável por essa parte da produção, né? Ok? E vamos ver então aqui agora, então, com esse vídeo. Esse vídeo vai ter a finalidade, né, de mostrar fisicamente, né, como que acontece no laboratório, né, a verificação da planeza com o paralelo óptico, né, um lado só. Nós vamos ver que a gente vai encostar o plano óptico, né, no batente. Se a gente encostar, só encostar, deixar ele com o peso dele, podem aparecer várias linhas, né, de arco-íris, ou seja, mostrando que tem bastante ar lá dentro e tem digamos assim, um erro muito grande, mas isso pode não ser real. Então temos que, com muito cuidado, pegar esse paralelo óptico, plano neste caso aqui só, né, apoiar bem na superfície, fazendo um pequeno movimento para eliminar o ar, e nós vamos ver que vão desaparecer muitas daquelas linhas, né? Pode ser que tenha 5, né? Desapareceram 3, ficaram 2, então nós vamos inferir o erro de planeza com essas 2 linhas que sobraram, né? Estamos vendo lá o vídeo, né? Vídeo no webinar né?
desafio bastante grande, né? A gente assiste o webinar de vários lugares, várias empresas, né? E todos passam por situações bem parecidas, tá? Mas depois de ver, então, a planeza como que é verificada, né? Vocês vão ver aqui, opa, está vindo aí o vídeo. Depois vocês vão ver aqui, então, como verifica-se, então, o paralelismo, né, dessas faces do micrômetro, tá? Então aqui, calibração do micrômetro. Muito bem. Olha aqui. Aí temos então o micrômetro na posição, né, vertical para verificar a planeza. Vamos utilizar um jogo de bloco padrão e um jogo de paralelos ópticos, que são 4, né? Okay? Olha aqui. Verificando então a planeza do batente. Tá? Com o paralelo óptico, a planeza da fase de medição pode ser medida, né? Fazemos uma pequena pressão contra a face do batente, né? E pode acontecer que se o instrumento for novo não fica nenhuma, então aí a planeza então é zero mesmo. Nesse caso, né, aparecendo alguma, multiplica-se pelo valor. No paralelismo, mesma coisa, pessoal. Aí está o paralelo de 12,00, tá? Aí fazemos uma pequena mexida e fizemos desaparecer a banda e ficou só uma, tá? Então agora podemos somar as duas bandas desse lado, parece que foram, e as outras do outro lado somadas, multiplicamos pelo fator. E assim procedemos com cada um dos 4 medidores. Agora, indicação do instrumento. Bloco padrão de 2.5, classe 0, ou seja, é fração de milésimo, né? Aí temos aqui, ó, fazer uma pressão da catraca, ó, 2,500. Então, o erro, 0. Né? Anota-se então o valor 0 no quadradinho do formulário. Tá? E assim procedemos com cada um dos blocos até chegar no último. Okay? Essa então era para dar uma ideia, né, do uso dos padrões, né, na prática, no laboratório. Né? Ok? Então agora passamos ao certificado, né, e nós vamos agora mudar para calibração de paquímetros. A calibração de paquímetros se conduz desta maneira. Quais são as características a serem calibradas num paquímetro? 4. Vamos fixar nas figuras lá amareladas aí, né? Então seria medição externa com os bicos principais, medição interna com as orelhas, profundidade com a vareta de profundidade e medição de ressalto com as partes planas, que tem o copo principal, a régua, e a parte plana que tem no cursor, né, que faz o movimento do instrumento. Utiliza-se para isso um calibrador de paquímetro, que também calibra traçadores de altura, né, com os blocos já nos espaçamentos certos. Tá? E você vê que as tolerâncias são muito pequenas. Né? Aí está então o caliper checker, né, que é um instrumento já montado com todos os blocos que as normas pedem para medir até 300 milímetros. Tá? Então, muito prático, tem espaçamento com blocos padrão. Os sobressalentes são de cerâmica de zircônio, maior dureza, não enferrujam, enfim. Então, medidas externas, né, desta maneira, medidas internas com as orelhas. O formulário de coleta de dados também segue mais ou menos a mesma ideia. Né? Aqui um paquímetro com resolução, né, ou graduação por graduação de 2 centésimos, a exatidão então vai ser de mais ou menos 2 centésimos, conforme a norma DIN, GIS e NIST. Medidas externas, né, consideram-se 0, 50, 100, 150. Mas se o cliente, por exemplo, quiser que calibre 0 e depois 20, 50, 100, então isso que vai ser feito, mas a norma pede este valor. Primeira coleta, segunda coleta, terceira coleta, média de 3 coletas. Aí está então o desvio, né, delas, com as medidas internas com as orelhas, mesma coisa. A profundidade com a vareta, pessoal, com 2 blocos padrão de 20 milímetros. Nós vamos mostrar também isso aí no vídeo. E o ressalto, que seria esta quarta alternativa, com um bloco padrão. Tá? Sobre um desempenho. Pessoal, um desempenho é um padrão também que tem as mesmas nomenclaturas. Classe 00 mais exato, classe 0, classe 1 e classe 2. Classe 00, né, e classe
0 geralmente são de granito, lapidados com granito, tá? Erro muito pequeno, né? Porque alguns milésimos só numa área que pode ser bem grande, tá? Bom, aqui nós temos então a relógio, mas antes disso, né, a equipe está me dizendo aqui, vamos mostrar agora o vídeo, para vocês verem então um pouco em ação. Eu vou ir adiantando alguma coisa, né, que é, por exemplo, na calibração de paquímetros, né, o técnico tem que ser muito hábil na hora de encostar o instrumento nos blocos, né? Sentir que encosta perfeitamente bem, senão isso pode dar o erro fatal, né? Pode ir em frente. Olha aqui, produção então, do vídeo de calibração. Aí está o calibre cheque, aí está então o paquímetro e os dois blocos que estão aqui à direita na parte inferior, né? Bloco padrão de 20 milímetros e o desempenho na classe adequada. Indicação da fase de medição para medidas externas, nesse pico que nós tínhamos mostrado. Indicação das fases, né, de medição, né, internas, né, que são com as orelhas, né, vamos habilitar agora o pontinho vermelho, a vareta. Fase de medição de ressalto, né, aqui estão as duas alinhadas à parte do corpo principal, né. Aqui vem a tomada de medidas, né. Essas medidas que tem que ser muito bem feitas, né? O técnico de calibração tem que ter uma habilidade muito boa para encostar perfeitamente essas faces, tá? Não pode ter nenhuma inclinação, ele sente realmente que essa face está perfeitamente encostada, ok? Agora nós vamos tirar um calibrador, né, para calibrar as faces internas, aqui, ó. Internas, então, né? Okay. Aqui temos 70 e assim vamos, né, calibrar. Essa parte biseladas, né, ela tem um plano, então esse técnico tem que encostar os planos. Aqui tem que ser muito bem encostada essa face, né, okay, para verificar a profundidade. Okay. Aqui tem que ter uma habilidade realmente muito boa. Okay? Pode ser assim, ou pode ser também na posição perpendicular também, quase que abraçando, né, a vareta de profundidade. Okay? Meça 3 vezes, como já mostraram no formulário, né? E para calibrar a fase de medição para ressaltos, um bloco de 20 milímetros é suficiente. Então, apoiado no desempenho, que é uma referência de planeza, encostou e nós retiramos para ver o valor 20 milímetros, né, nessa possibilidade que o instrumento tem, né, a quarta. Por isso que esse paquímetro chama-se quadridimensionais, né? 4 possibilidades de medição. Muito bom no vídeo, né? Excelente. Formulário de coleta de dados, então, do paquímetro, nós já temos visto. Agora a calibração de relógios comparadores. Tá? O que nós vamos calibrar num relógio comparador? Então veja só, vai ser aqui este parâmetro aqui, FE, né? Que é esta curva com linha cheia aqui. Se levantamos todas as medidas que são pegas, né? Ok? Aqui nós vamos ver então que esta linha cheia vai levantando os pontos. Como que é feita essa calibração? Eu vou colocar aqui o 0, né, do ponteiro no 0 do instrumento, tá? Nessa hora ele está alinhado com o calibrador, que também está na posição rigorosamente perpendicular. O medidor, né, a cabeça micrométrica, né, desse instrumento que nós vamos mostrar agora, tá? Ele também está perfeitamente alinhado aí, todos marcando 0. Até o contador de volta marca 0. Daí ele vamos até a posição 10 da primeira volta, vai saindo aqui o ponto. Até o 20, 30, 40. Então na primeira volta, até completar a volta inteira, que nós vamos ter esse ponto. E daí para frente, nós vamos ter então a cada volta inteira, ou seja, controlar de milímetro em milímetro o instrumento. Isso na hora de ir até os 10 milímetros da capacidade dele. Esse é o FE. Mas nós vamos ter aqui o FGES
na hora de retornar, sem fazer zero novamente não. Chegou no 10 e agora vamos ir pegando todos os mesmos pontos, só que na hora do retorno. Vai sair esta curva FGES, que seria esta pontilhada aqui, né? Ok? Então vamos ter essa pontilhada aqui, só que agora vem aqui no retorno, vem vindo para cá, até chegar ao ponto zero, ok? E o FU vai ser a histeresia, ou seja, a diferença então entre o ponto mais fundo do FE e o ponto mais alto do FGES, no retorno. Esse vai ser a histeresia, tá? E a repetibilidade vai ser vista repetidamente no mesmo ponto do instrumento. Basicamente, essa é a calibração. Um pouquinho mais complexa, como vocês podem ver. Então, primeira coleta de dados, nós vamos ter aqui do FE indo. Okay? Primeira volta e agora de milímetro em milímetro. Chegamos no 10, avançamos um pouquinho e retornamos, né? Não zerando. Retornamos ao ponto 10. Anotamos a diferença. Ao ponto 9, 8, 7, depois naquela 0,9, 0,8, até chegar novamente a essa posição. Ok? Então, 3 coletas, né, com esses 2 valores. Agora o cálculo das médias aritméticas das 3 coletas, né, do FE e FGS. E aqui a diferença entre um e o outro, tá? Anotada nesta área amarela. Tá? Aí vai dar o FU. Os máximos desvios encontrados, né, o menor e a distância entre o maior e o menor, né, que seria o desvio, do FE, FGS e o FU. E compara-se com a norma, o que ela permite. FE, máximo desvio 15, né? FGS 17 e FU 5. Se estiver dentro desses valores, o instrumento está aprovado. Padrões utilizados na calibração, né? Graduação de 1 milésimo para relógios centesimais, graduação de 2 décimos para relógios então milesimais, e este aparelho totalmente automatizado com resolução de 1 centésimo de micrômetro. O que é 1 centésimo de micrômetro, pessoal? É aquele cabelo fino de mulher dividido em quantas partes? 5.000. 5.000. Né? Então é um aparelho de altíssima exatidão. Né? Aí vimos então as calibrações. Ah, falta ver o vídeo. Claro, a equipe aqui está me dizendo, Ricardo, você está querendo correr aí, né? Vai ter que passar o vídeo. Então você vai ver aqui agora o alinhamento, né, do instrumento naquele calibrador básico, né? O primeiro, né, calibrador, relógio comparador, né? E aqui vocês vão ver então o instrumento, né, fazer esse de baixo, onde está colocado o relógio, okay? Essa resolução, por graduação dele, é 1 décimo, né? Agora ajusta, né, o relógio, tudo perpendicular, e aqui nós vamos ver os desvios, né, milesimais. Então levamos até o ponto zero, chegando nele, se passar tem que voltar tudo de novo. E aí regulamos o ponto inicial, zero também, tudo está zero. Tá? Então chega aí. Daí para frente nós vamos até 1 décimo, né, o 10, até o 20, e assim vamos pegando então todos os pontos e anotando a diferença. Aí vai dar uma diferença de 3 milésimos, né, ok? Que vai ser anotado então naquele formulário. Tá? Então aí até completar a volta e depois de volta em volta, né, pegando milímetros inteiros até chegar no range do instrumento. Okay? Aí você vira então tudo mais ou menos em ação. Né? Então agora, pessoal, vamos fazer aqui algumas reflexões. Né? A primeira reflexão que eu quero fazer aqui é a definição do metro padrão pelo raio laser. Né? Então um emissor laser com uma frequência 633, né? Tudo bastante sofisticado, bastante controlado, vai servir então para a gente verificar. Agora vamos liberar aí para ir passando os slides, né, produção? Agora toda a equipe está trabalhando aí para que eu possa passar o slide. Pronto.
Então, no método padrão já vimos a definição dele, né? Okay? O erro, 1,3 nanômetro, corresponde, pessoal, a 1,3 milímetros para 1000 quilômetros. Se eu pego um carro, né? O carro do Aparecido, que está aqui no chat, né? Okay? E saímos lá com ele, em linha reta, né? A uma viagem de 1000 quilômetros, a 100 quilômetros por hora, fixo, teórico, né? Quantas horas demora para chegar lá? 10 horas, pessoal. 10 horas. Todo o chão que passou por baixo do carro, a 100 km por hora, durante 10 horas, isso é 1000 quilômetros. O erro proporcional é de 1,3 milímetros. É muito pequeno, né? Mas isso é que sustenta então a metrologia que está indo para agora medir, né, nanômetros, né? Medir nanômetros, por exemplo, para medir o coronavírus. Vocês sabem qual é o diâmetro de um coronavírus? 100 nanômetros. 100 nanômetros. 120 nanômetros, para ser mais exato ainda, né? 120 nanômetros, pessoal. Então, nós temos que pegar o fio de cabelo fino humano e dividi-lo em 417 partes. Esse é o tamanho de um coronavírus. Ele já pode ser medido, né? Com aparelhos eletrônicos, né? Okay? Mas por isso que nós temos essa definição, porque o método é muito exato. Materializações do método padrão, nós temos aqui então o bloco, que são fabricados em aço e cerâmica. Os de cerâmica e zircônio não enferrujam, resistem 10 vezes mais ao desgaste, né? Enfim, tem várias características. O coeficiente de dilatação térmica de ambos é praticamente o mesmo, portanto eles podem trabalhar até juntos, né? Okay? Temos aí a classe 00, ou chamado K, classe 0, classe 1 e classe 2. A hierarquia então são, né? O Inmetro vai calibrar o classe 00, né? Com aquele interferômetro. O classe 0 vai ser calibrado no laboratório, por exemplo, da Mitutoyo, utilizando o K, ou classe 00, por comparação, né? Ok? E nas empresas vamos calibrar o 1 com o classe 0 e assim vai, né, nessa relação, né, ininterrupta, como nós tínhamos falado, né? Para você ter uma ideia da tolerância para a variação no comprimento de um bloco, olha, de meio milímetro até 10 milímetros, variação de 5 centésimos de micrômetro. Acima de 10, mesma coisa. Acima de mais de 10 até 25, ou não, perdão, de 25 até 50, 6 centésimos de micrômetro. Ou seja, os blocos são muito exatos, né? Na classe K, o 00. Na classe 0 é praticamente vem dando o dobro. Aí depois classe 1, classe 2, na mesma sequência. Só para dar uma ideia dessa tolerância, né? Aqui então na calibração de blocos padrão com aquela máquina, que é um sistema de medição automático por comparação de blocos. Um bloco é o classe 00 e o outro é aquele que está sendo calibrado. A máquina é totalmente automática, né? E ela toma pontos no 00, ponto no que está sendo calibrado, que seria, né, um 0, por exemplo, né? Okay? E vai emitir o relatório então completo. Qual é a resolução, pessoal, deste instrumento, né, deste equipamento? 1 centésimo de micrômetro. Ou seja, o cabelo fino de mulher dividido em quantas partes? 5.000. Cabelo fino de mulher dividido em 5.000 partes. Então são todas coisas que a gente nunca vai ver, mas a gente precisa conhecer para poder confiar no que nós estamos fazendo. E para finalizar, pessoal, nós temos aqui então a principal fonte de erro numa medição. Então, a força de medição. Se essa força for exagerada na calibração, esqueça, a calibração vai perder o sentido, né? Se a temperatura não estiver controlada dentro dos valores adequados, também, olha, num diferencial aqui de 20 para 30 graus, ou seja, um delta de 10 graus, né? Uma barra de 10 milímetros de diâmetro de aço, de 100 milímetros, 100,000, ela dilatou 12 milésimos. Então a temperatura joga um papel importante. Mas também quando é muito pequena, como meio grau, insignificante. Posicionamento incorreto do instrumento. O calibrador tem que ter muita habilidade para encostar as pontas, especialmente das orelhas. Fixação incorreta do radiocomparador. Qualquer ângulo pode começar a dar valores errados. Erro de paralaxe. Tem que ler bastante perpendicular ao instrumento graduado, né? Senão também
uma calibração especialmente, né, esquece. Estado de conservação do instrumento. Nós fomos bem categóricos para dizer, se o instrumento não está deslizando adequadamente, sem folga, enfim, tudo está trabalhando perfeitamente bem, não é para calibrar esse instrumento. É comum nos laboratórios de calibração, né, alguns instrumentos serem devolvidos para o cliente que queria calibrar, porque simplesmente esse instrumento não está dando calibração. Tá? Tem que passar por um processo de manutenção adequado antes. Se você é um técnico de calibração e o instrumento está com esse defeito, não deve ser calibrado. Tá? A habilidade do operador, então, já falamos bastante, né? Okay? Portanto, limpe o instrumento, limpeza na hora da calibração, então nem se fala. Proteja os calibradores ao guardá-los por longo tempo e também os instrumentos. Não exponha à luz o sol, umidade e poeira, já falamos. Né? Proteja os impactos ou força excessiva. Né? Ok? Então, aqui nós temos então cada uma das figurinhas, né? E, pessoal, nós estamos chegando aqui no final da nossa apresentação, né? Eu estou um pouquinho triste porque eu queria falar muito mais tempo, ok? Isso é aquela que é a paixão, né? Todo homem de metrologia, né, tem uma paixão, né, por todos esses dados, enfim. Aí está nosso e-mail, né, treinamento, @mitutoyo.com.br, a equipe de treinamento aqui da Mitutoyo. O meu e-mail está embaixo, Ricardo Gonçalves. Essa forma aí é a empresa que eu montei para prestar serviços com muito orgulho para Mitutoyo, parte de treinamento, né? E aí está toda a estrutura, né, que existe de serviços, né? Então, curso, calibração e medição de peça, engenharia de aplicação, né? Okay? Medições especiais, aquilo que não tem instrumento adequado, nós podemos criar um instrumento. Assistência pós-venda, enfim. Então, eu estou me despedindo. Fiquei muito feliz ao ver o grande interesse, né, do público, né, por se inscrever, de um grupo bastante bom, bastante considerável. Por isso que eu repito, é por isso que o Brasil, né, a América do Sul inteira, né, está despontando também para ser um dos melhores do mundo. Nós já fomos segundo lá em comparações mundiais, né? Então, muito obrigado por toda essa atenção, né? Eu vi meu colega, né, aparecido no chat aqui sem parar, né? Esse teclado está pegando fogo aí, né? Muita pergunta. Muito obrigado, pessoal, e até um próximo webinar. Muito obrigado.